O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então, Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos nós, irmãos e irmãs, com os olhos da nossa imaginação, já visualizamos essa cena. Jesus escrevendo no chão, os fariseus, mestres da lei, interrogando eles, a mulher adúltera no meio, ali sofrendo, padecendo com a vergonha de estar sendo acusada na frente do povo. Jesus escreve no chão. Ali era o ambiente do templo, não tinha areia, não tinha terra no chão, o chão era de pedra. O gesto de escrever com o dedo na pedra lembra as tábuas da lei, que, segundo a narrativa do Êxodo, Deus mesmo escreveu com o seu dedo, gravando os mandamentos na pedra. Ali Jesus escreve com o dedo, passando o dedo na pedra, e ela continua igual, porque foi mais fácil imprimir mandamentos em tábuas de pedra do que imprimir eles nos nossos corações. Aquela mulher tinha sido acusada de adultério, mas, segundo toda a tradição dos profetas, e também vai aparecer na boca de Jesus, aquela geração é uma geração adúltera. Adúltera com relação à aliança que foi feita com Deus, e a aliança, os termos da aliança, do contrato da aliança, eram os 10 mandamentos. Mandamentos da lei de Deus. Por isso, Jesus, que talvez tenha escrito ali, porque uma pessoa observando o gesto da mão pode entender que letras a pessoa está escrevendo, mesmo que não haja tinta, né? Muitos comentadores entendem que Jesus estava escrevendo justamente os 10 mandamentos no chão. E eles estavam se dando conta,
Será que eu cumpri isso? Será que eu não cumpri? Será que eu fui fiel à aliança que Deus fez com o seu povo, do qual eu faço parte? Ou eu também fui adúltero, fui infiel no meu coração? Por isso, nenhum deles estava em condições de condenar aquela mulher, porque todos eles tinham o mesmo pecado, o mesmo adultério espiritual, a mesma infidelidade com relação à aliança de amor que Deus concluiu com o seu povo. Jesus ali, ele deixa muito claro o esgotamento, a falência da justiça humana, da justiça do homem velho. Eles vieram, como muitas vezes, colocar Jesus diante de um dilema, como no caso da moeda do imposto, tá? Colocar ele diante de uma dupla ameaça, da qual não se tem como escapar. Ou ele dizia, cumpram a lei, e ficava acusado diante dos romanos, como alguém que manda matar, sendo que os romanos proibiam que os judeus matassem pessoas. Ou então ele dizia, desconsiderem a lei de Moisés, e aí ficava acusado como um herege, como alguém que ensina um ensinamento contrário ao da Escritura. Jesus, pelo contrário, ali, com o seu gesto silencioso, com as suas poucas palavras, ele declara que chegou a hora em que aquela justiça vai ser suplantada por uma outra justiça, a justiça que ele veio trazer ao mundo. A justiça humana não consegue vencer o mal. Ela combate o mal com o mal, combate a violência com violência, combate o ataque à dignidade humana, atacando a dignidade humana. Essa é a lei que todos nós conhecemos, a lei do olho por olho, dente por dente, a lei da vingança. Essa lei que não consegue vencer o mal, apenas consegue delimitar o espaço dele, como a lei antiga que mandava ficar longe dos pecadores, não chegar perto deles, e que fez os sábios da época se escandalizarem tanto com Jesus, jantando, ceando com os pecadores. Essa lei que eliminava os maus, mas não acabava com a maldade, e no ato de eliminar os maus, tornava as pessoas más também, como acontece até hoje. Vejam que outro dia escutei uma citação do escritor Dostoiévski, um dos maiores escritores russos. Ele dizia uma coisa que me fez muito pensar. Ele disse: o grau de moralidade de um país, o grau de humanidade, de civilidade de um país, de um povo, ele se mede não tanto por como esse povo trata as pessoas de bem, mas como esse povo trata os bandidos, os malfeitores. Ali é que você vê qual é o grau, qual é o estatuto moral daquele povo, daquele país. E aí eu escutando isso, eu pensei, coitado do Brasil então, porque a gente trata os nossos criminosos, os nossos presos, os nossos presidiários, piores do que qualquer bicho, Qualquer um que tratasse um cachorro ou um gato como nós tratamos os nossos seres humanos,
que erraram, que cometeram crimes, essa pessoa seria denunciada pelos vizinhos, e acabaria na cadeia por maus tratos do animal. Mas aquele maltrato que a gente não é capaz de dar para o animal, a gente é capaz de dar para o nosso semelhante. Então, essa, irmãos e irmãs, é a justiça humana. Ela quer combater o mal e às vezes ela provoca maior mal do que aquele que ela queria combater. E a gente tem atrás de nós todo um século em que foi permitido ao ser humano fazer todo tipo de experiência sociológica para criar um mundo perfeito e acabou criando verdadeiros infernos na Terra, na tentativa de gerar um mundo sem mal, sem problemas. Jesus vem trazer a verdadeira justiça, aquela que vence, que derrota para sempre o mal, porque Ele faz essa justiça gerando uma nova criatura. E Ele gera a nova criatura, o novo céu, a nova terra, o novo ser humano, Ele como novo Adão, início de uma nova humanidade. Ele faz tudo isso por amor, na liberdade e no amor. Jesus ali daquele grupo era o único que podia atirar uma pedra naquela mulher, porque Ele era o único que não tinha pecado. E no entanto, como dom, como graça, Ele diz, eu não te condeno. Ele não diz, eu não vejo mal naquilo que você fez, pelo contrário, Ele diz, de agora em diante não peques mais. Mas Ele mostra amor por ela, Ele mostra compaixão. Aquele único que poderia condenar, Ele não condena. Ele liberta, Ele dá uma nova vida para a pessoa. E isso, irmãos e irmãs, Ele fez com todos nós. São Paulo, na segunda leitura, ele fala justamente isso. Toda aquela minha justiça que era dos fariseus, que era dos mestres da lei, e que eu me orgulhava tanto delas, hoje eu considero como lixo. Porque eu fiz um encontro com Jesus Cristo e aí eu conheci a verdadeira justiça. Lembramos essas palavras, não com a minha justiça provinda da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo. Ela consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Como é que a gente se torna semelhante a Cristo nos seus sofrimentos, na sua morte? Lembrando o que foi isso para Cristo, Ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. Mergulhar, entrar na comunhão com a morte, com a ressurreição de Cristo, é justamente viver a nossa vida como entrega livre, amorosa, gratuita, que é justamente a forma eucarística de viver. Toda vez que a gente vai na missa, a gente vê de forma sacramental Cristo se oferecendo, se entregando ao Pai, com essa mesma e única entrega da cruz, e que dura para sempre, e que nos introduz não nas coisas do passado, porque a morte sangrenta no Calvário aconteceu uma vez só, mas nos introduz naquilo que está à nossa frente, o banquete eterno das núpcias do Cordeiro, o banquete da vitória definitiva de Cristo sobre o mal, sobre a morte, sobre o pecado, sobre o maligno. E desse banquete final, nós fazemos parte dele, nós nos sentamos a essa mesa, já agora, em cada Eucaristia que nós celebramos. Então, irmãos e irmãs, que essa Eucaristia
nos leve a experimentar o amor de Cristo, a fazer o encontro com Ele, experimentar o seu perdão, a sua misericórdia, a amar a Cristo a ponto de não mais pecar, porque amamos Ele, não porque decoramos uma cartilha moral, mas porque encontramos alguém que nos salvou, que nos deu uma vida nova, ressuscitada. E que essa experiência nos leve também a oferecer, a entregar a nossa vida aos nossos irmãos e irmãs. Peçamos toda essa graça na Eucaristia que vamos receber.